crianças do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Com saudade da escola, dos amigos? Bom, nós já estamos quase finalizando o ano, né? Mas ainda não estamos finalizando as aulas. Bom, então, na aula passada nós falamos sobre o que mesmo? Quem lembra? Nós falamos sobre a reprodução dos animais, né? E vamos continuar hoje ainda, né? Falando sobre esses animais, como eles se reproduzem, qual é a forma, né, que cada um tem, tá certo? Então vamos pegar aí o livro de vocês pra gente conferir, né, as atividades que eu deixei para que vocês pudessem fazer. Vamos lá, todo mundo já pegou o seu material, já estão aí aptos na página do 125. Bom, então aí temos uma questão que diz o seguinte: as fotografias abaixo mostram casais de animais, ou seja, o macho e a fêmea. Usando as palavras do quadro, escreva as legendas para essas imagens, tá bom? Então aí nós temos o sapo, a tigresa, o galo, o tigre, a sapa, a galinha, tá? Todo mundo já acompanhando aí? Bom, então e nessa primeira imagem, o que é que nós temos? Bom, nós temos o galo e a galinha, não é isso? Bom, então eu pergunto a vocês, qual dos dois é o galo e quem é a galinha? No caso aí, quem é? Quem é galo e quem é galinha? Quais são as características? Bom, o galo, né, tem cristas, né? Quem tem a crista maior é o galo. E é a maior, né? No caso, a maior dos dois. Então, o galo é bem maior, é bem mais alto, tá certo? A segunda imagem, nós temos também dois animais, né? Que são o quê? Os casais. Então, quem são esses dois aí? Bom, é o tigre e a tigresa. Então, novamente eu pergunto, como é que a gente vai diferenciar, saber quem é o macho, quem é a fêmea? Bom, o tigre, ele é o maior dos dois também, certo? Ele é mais alto, é mais forte, é o tigre, né? Certo? E é o que está em pé aí no desenho, tá certo? É o macho, no caso. Bom, e a último, esse ninguém vai errar, que é o quem? O sapo e a sapa. Bom, então qual é o macho e a fêmea aí dos dois? É o que tá em cima ou o que tá embaixo aí? Quem é o macho e a fêmea? Então vamos descobrir junto? Bom, o sapo é o menor dos dois e está sobre a sapa. Então, o que está em cima é o macho, certo? É o sapo macho. O que está embaixo é a sapa, que é bem maior, grande, tá certo? Ok? Bom, acho que agora você já consegue, né, identificar a diferença do macho para a fêmea em relação a alguns animais, né? Bom, agora vamos lá para a página 126, onde nós vamos falar sobre fecundação interna e externa. Quando nós estamos falando interna, é porque é dentro, tá certo? E externa é porque é do lado de fora, tá bom? Entendido? Bom, então vamos lá. Acompanhe aí a leitura no livro, na página 126. Para que a maioria dos animais se reproduzam, é preciso um macho e uma fêmea da mesma espécie, né? Como a gente viu lá, né? O galo, a galinha, o tigre, a tigresa, o sapo, a sapa, e assim em todas as espécies. Aí nós temos o pavão e a pavoa, o cervo e a cerva, tá? O macho e a fêmea irão reproduzir um gameta, tá? Olha só esse nome, gameta. O macho produzirá o gameta masculino e a fêmea o gameta feminino. O primeiro passo para a reprodução é a união dos gametas. Esse processo é chamado de
fecundação, que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Aí tem algumas imagens, né, logo mais abaixo, quem está acompanhando com o livro pode observar direitinho, tá? Tá certo? Então, preste bem atenção em cada uma dessas imagens. Olha aí, ó, pavão, a pavoa, direitinho. Quem é o macho, quem é a fêmea, tá? Em cada fotografia. Então, pergunto vocês, observando essas fotos. O pavão tem o quê? Qual é a característica do pavão, do macho aí no caso? Ele tem uma plumagem exuberante. Então, esse que tá aí com essa plumagem toda aberta, mostrando sua beleza, é o macho, é o pavão, tá certo? E essa que tá fechadinha e quietinha é a pavoa. Já lá no cervo, quem será o macho e quem será a fêmea? Bom, o cervo tem a galhada, né? O macho tem essa galhada toda aí, grandão, tá? E logo mais abaixo aí nós temos quem agora? Nós temos o leão e a leoa. Quem é, no caso, o leão? O leão é o que tem a juba, né? Esse bigodezão aí, essa barbona aí nós chamamos de juba, que é o leão, que é o macho, tá certo? E, no caso, nós temos aí os jabutis, né? Quem é o macho, no caso? O jabuti macho? Bom, é o menor, que é a fêmea. Então, entre os dois, nessa imagem, quem é o menor dos dois é o macho. E nessa última imagem que nós temos aí novamente, né? Nós temos aí o sapo, né? Em relação com a sapa, a gente já entendeu que o sapo, o macho é o menor, né? É menor do que a fêmea, tá certo? Bom, então, continuando a leitura, o que ele diz lá mais embaixo? Em leões e em jabutis acontece a fecundação interna. Né? Nesse tipo de fecundação, a união dos gametas femininos e masculinos ocorre no interior do corpo da fêmea. Então, ocorre dentro do corpo daquele animal, é chamado de fecundação interna. Nos sapos, na maioria dos peixes, a fecundação é externa, ou seja, ocorre fora do corpo, tá? Daquele animal. Nesse processo, a união dos gametas ocorre no meio externo, em relação, né, que é em geral, nos ambientes aquáticos, tá? Então, por isso que tem muitos animais que fazem o que acontece, como nós já falamos, colocam ovos, né? Que acontece a fecundação, no caso, externa, não dentro de um corpo. Para entender melhor esse processo, vamos lá para a página 127, onde nós vamos ler um pequeno texto falando sobre os animais ovíparos e os vivíparos, para a gente entender esse tipo de fecundação interna e externa, tá certo? Bom, então acompanhe a leitura. Depois que aconteceu a fecundação, tem início o desenvolvimento do filhote. Nos animais de fecundação interna, que é dentro de um corpo, o filhote pode desenvolver-se de duas formas: em ovos e fora do corpo da mãe. Esses animais são chamados de ovíparos. As aves, a maioria dos peixes, muitos tipos de répteis e quase todos os insetos são animais ovíparos, que colocam ovos, tá certo? Olha aí, nós temos o desenho de um cisne, né? Uma imagem, chocando os ovos no ninho. Os filhotes ficam dentro dos ovos até o momento de nascer. Nos ovos estão os nutrientes, né, e a água necessária a seu desenvolvimento. Então, tudo que aquele serzinho precisa já está dentro daquele ovo, né? Não precisa de mais nada. Eu acredito que vocês já conheçam, né? Alguns podem ter animais em casa, como a galinha, né? Ó, já tem observado os passarinhos.
né? Tem observado que fica um animalzinho lá cuidando, chocando os ovos, tá certo? Bom, aí depois nós temos, logo mais embaixo, nós temos outra imagem, né? No interior da barriga da mãe, esses animais são chamados de vivíparos. Tipo, né? O ser humano, nós somos vivíparos. O elefante, o carneiro, o gato, o porco, o golfinho e alguns tipos de tubarão são exemplo de animais vivíparos. Bom, olha só a imagem aí, veja direitinho. Aí tem aí, ele diz o seguinte: embrião de porco com 33 dias, cerca de 1,5 centímetros de comprimento. Enquanto está na barriga da mãe, o filhote recebe tudo o que necessita para o seu desenvolvimento. Quando nasce, está completamente formado, ok? Bom, então, esses animais a gente observa, né, que cada um tem um tempo, né, um tempo de fecundação. Bom, então, continuando a leitura. Entre os filhotes de animais vivíparos, grande parte se alimenta de leite materno, desde o nascimento até algum tempo depois, que é o nosso caso, né? É o caso de seres humanos, gatos, cachorros. Bom, retome a resposta que você deu a Júlia na página 124. Porque o avô dela disse que ela teria de esperar um pouco para levar um dos filhotes da cadela biquinha. Quem lembra? Bom, o avô respondeu por quê? Ele precisava se alimentar antes. Quando ele já soubesse se alimentar sozinho, aí ela poderia levar. Mas os primeiros dias, né, o cachorrinho tinha que ficar com a mãe, né? Teria que aprender a alimentar-se para só depois, né, poder afastar o filhote da mãe. Bom, então, o desenvolvimento, né, dos animais ovíparos, que são os que se desenvolvem fora do corpo, como as aves, tá certo? Acontece, né, a fecundação acontece por meio de incubação do ovo, ou seja, é o processo de chocar os ovos, como as galinhas. E já, né, o desenvolvimento dos animais vivíparos, após a fecundação, acontece por meio da gestação do filhote na barriga da mãe, que é o nosso caso, né? Cada um tem um período, né? Tem um tempo, uma duração de gestação, tá certo, crianças? Bom, então, resumindo, né, tudo isso que a gente viu hoje sobre a fecundação interna e externa, né, os ovíparos e os vivíparos, tá certo? E eu deixo para que vocês façam a página 128. São apenas 2 questõezinhas. Respondam em casa com atenção, tudo direitinho, tá bom? Então, finaliza a aulinha de hoje e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!